Olá, seja bem-vindo, senhoras, senhores, senhoritas e companhia ilimitada. Eu sou o Washington, aqui da Tarzan Soluções em Eletrônica, de São José dos Campos, São Paulo. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre um produto muito importante que muita gente consome, que muita gente procura, mas muitas vezes também tem dúvida em como adquirir. E para quem trabalha nas lojas de eletrônica, muitas vezes tem dúvida em como vender uma fonte. Por que o resistor O que é o multímetro apita? Por que o transistor queima? Porque sim não é resposta. A fonte, ela é um aparelho, um equipamento eletrônico que tem como objetivo fornecer energia para um determinado equipamento. Nós temos diversos tipos de fonte, mas os grandes clássicos são as fontes chaveadas e as fontes linear. Mas qual é a diferença desses dois tipos de fonte? Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos físicos e vou fazer um desenho para que vocês também possam compreender qual a diferença entre cada um deles. Eu trouxe dois tipos de fonte aqui, a linear e a chaveada, para que vocês possam conhecer e ter uma referência sobre cada uma delas, tá bem? Aqui à minha direita eu tenho essa caixa grandona de uma fonte de 12 volts, 20 amperes. E tem ao lado dela também uma fonte de 12 volts por 20 amperes. A grande diferença de uma e outra: essa é uma fonte do tipo linear, essa é uma fonte do tipo chaveada. Um outro exemplo, eu tenho uma fonte aqui de 9 volts, tenho uma fonte aqui de 9 volts, uma fonte de 2 amperes, uma fonte de 2 amperes. A diferença entre elas: essa daqui é uma fonte linear, essa daqui é uma fonte chaveada. Da mesma forma, eu também trouxe aqui um circuito para que vocês possam ver como é por dentro uma fonte chaveada e como é uma fonte linear. Bom, o que tange ao assunto fontes, tem algumas características que são importantes de a gente alertar, informar e levar o conhecimento para vocês. O primeiro grande ponto que eu acho que vale a pena reforçar é o seguinte: então, quando nós estamos falando de fontes chaveadas e fontes lineares, tem alguns pontos importantes que precisam ser reforçados. Algumas características que fazem com que uma seja mais parecida com a outra num determinado ponto ou menos parecida em relação à outra. Eu vou pegar e vou fazer aqui uma divisão só para a gente poder organizar as ideias do que é uma fonte chaveada e o que é uma fonte linear. Então, eu tenho aqui de um lado a fonte chaveada e tenho do outro lado a fonte do tipo linear. Quais são as grandes características de cada uma delas? O primeiro ponto é como é o circuito de uma fonte chaveada, como é o circuito de uma fonte linear. A chaveada, ela possui um circuito eletrônico interno, e esse circuito eletrônico é que faz todo o processo de captação da energia, seja 110, 220, e a redução para os 12 volts, 9 volts, 19 volts e assim sucessivamente, dependendo de quanto for a fonte que você precisa. Do outro lado, eu tenho a fonte linear, que a gente fala que ele é um circuito mais bruto. Então eu vou colocar aqui um circuito mais bruto, porque basicamente ele usa um transformador para fazer a redução e mais um circuito de retificação muito simples para poder fazer com que a captação da energia que venha da rede elétrica 220 ou 110 seja reduzido para o 9, 12, 6 volts e quanto assim for necessário. Segunda característica importante que a gente tem num circuito de fonte chaveada e um circuito de fonte linear é com relação ao peso. A fonte chaveada, ela é muito mais leve, em relação à fonte linear. Então a fonte linear, ela é mais pesada em relação à fonte chaveada. Quando a gente fala de peso, eu tenho as duas fontes aqui, por exemplo, que é nítido que vocês conseguem perceber que aqui eu vou fazer um esforço muito grande. Uma fonte dessa deve pesar acho que bem uns 7 quilos, assim, alguma coisa próxima disso. Enquanto que uma fonte chaveada, eu seguro assim com a mão, de tão leve que é. Deve de pesar uns 300 gramas, talvez, alguma coisa assim. Depois a gente pode até fazer um teste de peso. A fonte chaveada, como ela é toda eletrônica, ela não tem transformador, ela fica muito leve em relação à fonte linear. Uma outra característica que eu tenho da fonte chaveada e da fonte linear é o seguinte: as fontes chaveadas são sempre
estabilizada. Ou seja, 12 volts vai sair 12 volts. Se eu tiver 9 volts, vai sair 9 volts. Se eu tiver 24 volts, vai sair 24 volts. Logicamente, considerando uma pequena tolerância que todo fabricante tem, não é? Então, às vezes você vai fazer a medição de uma saída de uma fonte chaveada de 24 volts, você vai encontrar lá, por exemplo, 24,3 volts. Esse 0,3 volts que acaba de entrar ali no teu multímetro, ele nada mais é do que a tolerância, é uma pequena variação mínima e que acaba tendo na saída. Quando a gente tem a fonte linear nem sempre é estabilizada. Muitas das vezes as fontes lineares são não estabilizadas. E o que é que significa isso? Ela não ser estabilizada. Quando ela não é estabilizada, a tensão nominal dela, por exemplo, vamos usar o mesmo exemplo aqui, 12 volts, quando você vai fazer a medição nela, às vezes você vai encontrar 17 volts. Você pega uma fonte de 9 volts, você vai encontrar 12 volts. Isso por uma característica muito importante. A fonte linear, ela basicamente é um circuito de uma fonte com um transformador, que é o que nós temos aqui, ó, um transformador, um circuito que eu tenho diodo retificador e um capacitor. Então, quando eu vou fazer a medição, o que eu estou medindo na verdade? Quando ela não está com carga, estou medindo ela no vazio, né? Coloco ela na tomada e meço uma fonte linear assim. O que eu estou medindo? Eu estou medindo, na verdade, o capacitor, a tensão do capacitor. Então, ó, vou medir o V, né? A tensão do capacitor. E aí o cliente olha, ou quando você vai comprar, você vê lá, nossa, uma fonte linear de 9 volts e está saindo 12 volts. A fonte está com problema. Não, ela não está com problema. Ela é uma fonte não estabilizada. Quando você colocar a carga para funcionar nela, esse capacitor descarrega e ele vai ficar trabalhando com o valor próximo a 9. Pode ter uma pequena variação, 9, 10, 10,5, qualquer coisa próxima disso. Mas quando você coloca a carga, ele reduz. O que também pode acontecer? Tem circuitos que não suportam essa oscilação. Então, se o circuito não suportar essa oscilação, você vai perder o circuito. Vou dar um exemplo. Babá eletrônica, por exemplo, que é um produto que vende bastante, comumente usa-se fontes de 5 volts, chaveadas, estabilizadas. Se você coloca uma 5 volts não estabilizada, linear, num aparelho como esse, por mais que a gente tente trazer o conceito de que quando eu coloco a fonte linear não estabilizada na carga, ele reduz, esse é um circuito que não suporta uma variação muito grande, e aí o circuito queima. Então, quando você identificar que o teu produto é um produto chaveado, não compre uma fonte linear não estabilizada, porque existem as fontes lineares estabilizadas. Não é tão comum, porque o custo é muito mais alto, mas num passado distante existia muita essa opção porque não tinha a difusão que era uma fonte chaveada, o que é uma fonte chaveada hoje. Então, há 15 anos atrás, por exemplo, as fontes lineares nadavam de braçada. Os telefones sem fio que vinham da Panasonic, da Sony, usavam exclusivamente fontes lineares, e o circuito do aparelho é que fazia essa estabilização lá dentro do próprio circuito, justamente por causa dessa variação que existia, né? Então isso é uma característica muito importante. Quando a gente fala de fonte linear e fonte estabilizada, eu preciso lembrar também que fonte chaveada eu só vou encontrar ela com a saída DC, ou, se quiser, em corrente contínua. A fonte linear eu vou encontrar ela tanto a opção CC, né, que é igual a DC, quanto na opção AC ou CA, que é de corrente alternada. Então, a linear é possível fazer isso. As fontes chaveadas, não. Elas são fontes que sempre serão fontes DC, tá bom? Uma característica também importante de se saber entre uma fonte chaveada e uma fonte linear é com relação ao consumo de energia. Então, uma fonte chaveada consome menos energia. E por que isso? Porque a fonte chaveada, ela, por ter um circuito eletrônico, ela tem um controlador interno chamado PWM, que é o Pulse Width Module, ou seja, o módulo de largura de pulso, que faz com que essa fonte libere a energia
que é necessária. Então, se você está usando uma fonte de 2 amperes num aparelho que consome meio ampere, ela vai liberar só aquela demanda de energia que você precisa e ela vai ficar sem consumir mais alguma outra coisa. Quando você usa uma fonte linear, como ela tem um transformador, a partir do momento que você espetou ela, esse transformador já está consumindo no primário. Quando você coloca a carga, você também vai ter um consumo da carga que você precisa, mas você acaba tendo aí um consumo de energia maior. Consome mais energia. Consome mais energia, energia na eletrônica se transforma em calor, então ela aquece mais. Essa aquece menos, o que não significa que essa não esquenta. É simples de você entender. Se você tiver um notebook aí na tua casa, quando você trabalha por muito tempo com esse notebook, você vai encostar a mão na fonte e vai ver que a fonte está quente, está morna. Então não é que a fonte chaveada não esquenta, ela esquenta, mas menos do que uma fonte linear, tá bom? Uma característica também muito importante de se saber sobre fonte chaveada é que fonte chaveada, comumente, ela é necessária para se utilizar em circuitos eletrônicos ou que a gente chama de cargas resistivas. O que é uma carga resistiva? Basicamente, é aquilo que não tem indução, ou seja, tudo que não vai motor, a gente pode dizer que é uma carga não indutiva. Tudo que tem motor é indutivo, tudo que não tem motor não é indutivo. Tem situações também, por exemplo, de fechaduras. Ela não tem motor, mas ela tem uma bobina ali que vai puxar o balancinho, vai puxar a lingueta da fechadura, e aquela carga indutiva também sugere-se que não use uma fonte linear. Você até pode ligar, mas você vai ter que superdimensionar essa fonte, porque se você coloca uma fonte de 9 volts, por exemplo, chaveada de meio ampere e uma fonte linear de meio ampere, que é o consumo real daquela fechadura, você vai perder uma fonte chaveada muito mais rápido do que uma fonte linear, muito pelo efeito de contraforça que volta, não é? Uma corrente de retorno que eu tenho e vai matando esse circuito que não é preparado para o pico de quando você aciona, vem aquele pico de corrente e também pela corrente de retorno. Já a fonte linear, por ser mais brutona, ela já suporta essas variações, tanto da corrente de retorno quanto do pico inicial. Washington, então se eu tenho uma fonte de meio ampere que eu precisaria usar para fechadura, o que eu posso usar no lugar? Comumente utiliza-se fonte de 4, 5 vezes mais corrente para que você possa trabalhar com ela melhor nesse processo de absorção, tá bom? Então essa é uma dica importante. Por fim, outra característica que é importante se saber de qualquer uma dessas fontes é o famoso fator de potência. Então, quando a gente fala de fator de potência, o mesmo conceito que a gente usou lá no vídeo de transformadores. Dá uma procurada aqui no nosso canal, vou deixar o link para vocês aqui embaixo, falando sobre fator de potência. Mas em resumo aqui, para a gente não segurar muito o conteúdo com a galera que já assistiu o outro vídeo, basicamente o fator de potência vai dizer o que na fonte? Olha, vai dizer que a fonte, por exemplo, que o fator de potência na fonte, ele vai mostrar o rendimento da fonte, o quanto no máximo ela suporta. Washington, como é que eu sei isso? Às vezes vem marcado, nem sempre. Muitas das vezes o fabricante solta a fonte no mercado, não diz o fator de potência e salve-se quem puder. Mas por prática você já olha e sabe aquilo que de fato tem um fator de potência maior ou menor. Mas vou dar um exemplo. Vamos imaginar uma fonte clássica aí de 12 volts 10 ampere, que é muito usado, por exemplo, em CFTV. Quando você pega uma fonte como essa, a pergunta que você deve se fazer é: uma fonte dessa aguenta 10 ampere? Não. Só se ela for uma fonte chaveada com fator de potência 1, o que é raríssimo de você encontrar fator de potência 1, né? Uma fonte com fator de potência 1, aqui, ó, seria 1 para 1. Então, voltando, no fator de potência, só vou ter a fonte perfeita se ela fosse 1 por 1. O que é comum de se ver? As fontes chinesinha, pega uma fonte dessa daqui, por exemplo, chinesinha, comumente o fator de potência dela está entre 60% e 70%. Ou seja, a fonte vai suportar 60% a 70% de 10 amperes. Ou seja, uma fonte dessa vai trabalhar aí com 6,
7 amperes no máximo. Se você colocar 8, você queima a fonte. Muita gente não considera isso. Acha que uma fonte como essa, simples, barata, vai resolver a vida. Washington, que fontes são boas que vão dar fator de potência próximo de 1? Fontes como Meanwell, fontes como Conexel, dessa linha aqui, fontes da Schneider, fontes da Metaltex, provavelmente você vai encontrar fator de potência muito maior do que isso. Agora, as fontes baratas que você encontra aí, por exemplo, no Mercado Livre, a fonte de R$40, R$30 de 10 amperes, confie, com grande chance do fator de potência dela é bem baixo. Tá? E você tem que já trabalhar com essa diferença aí de potência. A fonte linear é a mesma coisa. Você pode estar trabalhando com ela, mas com um fator de potência que ela não aguenta o rendimento. O conceito vale para ambas as fontes, beleza? Tanto linear quanto chaveada. Importante saber, vou comprar uma fonte chaveada, eu preciso estar com esses conceitos aí bastante aflorados. Vou vender a fonte, preciso orientar bem o meu cliente sobre cada tipo de fonte. Em resumo, o que você precisa saber no teu dia a dia tá aí nesse vídeo que foi super bacana. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui, dá uma força pra gente, o teu like é sempre importante, a tua ajuda, a inscrição, o compartilhamento, vai fazendo com que a gente aí possa gerar mais conteúdo cada vez mais para vocês aqui pelo canal da Tarzan Soluções em Eletrônica, beleza? Até o próximo vídeo, um forte abraço e fique com Deus. Tchauzão!